Queridos, essa aqui é uma aula que dá continuidade a uma sequência dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Nós estamos estudando, ao longo de todo esse ano, várias heresias que a Igreja Católica implementou na Igreja ao longo dos séculos. E essa sequência dos 7 sacramentos, ela toca em pontos centrais do cristianismo. Vocês vão se lembrar de aulas passadas em que nós fizemos uma distinção entre aquelas doutrinas que não são centrais e aquelas que são centrais, ou seja, aquelas doutrinas que vão distinguir aqueles que são irmãos e que não são irmãos. Por exemplo, quando nós falamos de batismo, há igrejas que batizam por imersão, mas não é porque aquela igreja batisma por imersão, discordando de nós com o método do batismo, que nós não as consideramos irmãs, porque entendemos que essa doutrina de método do batismo, ela não é uma doutrina central que toca em um ponto da salvação, em um ponto crucial do cristianismo, entendido? Mas essa aula de hoje, ela trata de um assunto central, ela trata acerca da ceia, da Eucaristia. Eucaristia é uma palavra grega que tem o significado de ação de graças. E é importante eu dizer isso porque o problema não está na troca do nome. Nós não estamos estudando hoje o porquê que a Igreja Católica chama de Eucaristia e porquê que nós evangélicos chamamos de Santa Ceia. A aula de hoje não se trata disso. A aula de hoje se trata de um problema mais sério. Ela se trata da forma como a Igreja Católica lida com o sacramento da ceia, da Eucaristia. Tudo bem? E como texto base para essa aula, eu coloquei o de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, que diz o seguinte: nisso, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Note que interessante esse versículo. Esse versículo está inserido em um capítulo no qual Paulo começa louvando a igreja de Corinto, começa falando, olha, eu louvo vocês por estarem guardando a tradição, eu louvo vocês pela fidelidade de vocês, nisso e aquilo. Só que quando ele chega no versículo 17 do capítulo 11, ele diz, agora nisso eu não louvo vocês, porque nisso vocês estão errando, e estão errando feio. E olha o que ele diz, o ajuntamento de vocês para a realização da ceia está gerando problemas. Em vez de ser um momento de bênção, em vez de ser algo para o bem espiritual de vocês, está sendo algo para o mal. E a continuação é interessante, porque Paulo vai dizer, inclusive, que alguns estavam ficando enfermos, e outros até morrendo, porque eles estavam participando da ceia, sem o correto entendimento, sem o devido respeito. E por que eu separei esse texto para iniciar a aula de hoje? Para mostrar justamente a importância desse ensino, de nós termos a correta compreensão acerca da ceia do Senhor. Porque uma má compreensão acerca da ceia pode resultar em maldição, pode resultar naquilo que a igreja de Corinto foi alertada. E é exatamente por isso, meus irmãos, que eu mostro para vocês, na aula de hoje, a base, a origem desse erro posto pela Igreja Católica na igreja. A base está aqui, no seu próprio catecismo, isto é, não são as minhas palavras, nós não estamos batendo em um espantalho, isso aqui é um documento da Igreja Católica, que diz o seguinte, que o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício, é uma só e mesma vítima, e aquele que agora se oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu a si mesmo na cruz. Só a maneira de oferecer é que é diferente. Bom, o Catecismo da Igreja Católica, ele tem ali uma lista com vários artigos, e eu vou mostrar alguns deles ao longo da aula, atribuindo o significado da ceia, atribuindo o significado da Eucaristia. E aqui, um dos significados que eles dão para a Eucaristia é que ela representa um novo sacrifício de Cristo. É como se o católico, ao participar da Eucaristia, estivesse ali participando novamente do sacrifício de Cristo. É como se Cristo estivesse naquela substância e ao ingerirem aquela substância, eles estivessem sacrificando a Cristo novamente. E eles dizem no finalzinho o quê? A maneira é diferente. Por quê? Porque na cruz foi uma maneira sangrenta. Na cruz houve maus tratos. Agora, a ceia
A Eucaristia, ela não é feita dessa forma. Ela é feita pela ministração de um sacerdote. Muito parecido com o Antigo Testamento, né? Com a ministração de um sacerdote, feita de forma graciosa. Os irmãos, né, os fiéis, não vão mastigar, vão deixar com que aquilo se dissolva no céu de suas bocas. Então, apenas a maneira de oferecer é que é diferente. Posto essa base, vamos então entender quando que ela entra na igreja. Porque é uma pergunta interessante. Quando que essa doutrina surge na igreja? Quando que os cristãos, por assim dizer, abandonam os ensinos de Jesus Cristo, as instruções de Paulo, e passam a adotar esse conceito equivocado da ceia? Bom, como nas doutrinas que estudamos anteriormente, a patrística está ali como a originadora, a origem, por assim dizer, de muitas heresias. E dessa não foi diferente. Nós temos registros no período da patrística, no período dos pais da igreja, daqueles primeiros cristãos, deturpando o conceito real da ceia. E vale destacar um detalhe, meus irmãos. Eu já falei isso em outras aulas e volto a dizer. A nossa base de fé, a nossa regra de fé e prática, são as Sagradas Escrituras. Nós não temos a nossa fé fundamentada na patrística. Então, quando um católico argumenta falando assim, mas Agostinho dizia isso, quem é você para contradizer? São Irineu disse aquilo, quem é você, Eduardo, para querer falar o contrário? Bom, nós não estamos falando contra Agostinho com base no nosso achismo. Nós estamos falando contra Agostinho, nós estamos falando às vezes contra Inácio de Antioquia e por assim afora, com base nas Sagradas Escrituras. Por isso que a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. E aqui nós temos, nos pais da igreja, o surgimento dos primeiros registros equivocados acerca da Eucaristia. Eu destaquei aqui 3 nomes: Inácio de Antioquia, Justino Marte e São Cirilo de Jerusalém. Bom, eles afirmavam a presença real de Cristo na Eucaristia, ou seja, eles afirmavam que quando o sacerdote ele ministrava a ceia, ministrava o pão e o vinho, aquilo se transformava verdadeiramente no corpo e no sangue. É como se houvesse uma mudança da substância, uma transubstanciação. Cristo estava realmente presente naquele pão, realmente presente naquele cálice de vinho. E nós temos em contrapartida outros 2 nomes nesse mesmo período. Então vocês vão perceber que não havia consenso entre os chamados pais da igreja, desses primeiros cristãos. Tertuliano e Orígenes já tinham uma outra visão, uma outra perspectiva. Para eles era algo mais memorial, algo mais simbólico. Eles já estavam num outro extremo, enquanto que uns falavam, olha, aqui existe uma mudança da substância, a ceia é muito mais profunda do que você imagina, nós estamos participando de Cristo. Para Orígenes, Tertuliano, a ideia era outra, é só um símbolo, é só memorial, é só um ritual que nós participamos. Irineu de Leão é um caso interessante, porque ele era um apologeta, e quando ele usa a ceia, a transubstanciação, que lida com esse assunto, ele não lida com esse assunto para criar ali uma doutrina, para criar ali um ensinamento. Ele lida com esse assunto com um fim apologético. E é por isso que muitos católicos utilizam ele para embasar a transubstanciação, tirando de contexto muitos dos escritos de Tertuliano, quando na verdade o que Tertuliano estava fazendo era combater uma seita da época chamada de gnosticismo. Eram uns filósofos na época que criam que a matéria era algo mau, que diziam o seguinte, que Cristo quando veio à Terra ele não poderia vir em carne, porque a carne é algo mau, o pecado está na carne, portanto, só a bondade, só a bem no Espírito. E essa heresia do gnosticismo foi, vamos dizer, o principal adversário teológico do cristianismo nesse período dos primeiros séculos, tudo bem? E aqui eu coloco algumas citações, então, desses chamados pais da igreja. E é interessante a gente dizer o seguinte, que
Com relação a esses escritos dos pais da igreja, nós estamos falando de um período histórico de quase 2000 anos. Nós não temos a obra completa de todos eles, nós não sabemos a completude de suas vidas. Pode ser que muitos deles tenham se retratado, pode ser que muitos deles tenham mudado de perspectiva. Nós estamos falando de distanciamento histórico muito grande. Nós lidamos com, muitas das vezes, fragmentos de registros. E são esses fragmentos de registro, às vezes, ou trechos, de livros deles, que nós nos baseamos para, eventualmente, discutir uma doutrina, discutir o pensamento que esses cristãos tinham na época. Com relação a Justino Mártir, a visão dele era a seguinte: pois nós os recebemos, não como pão comum e bebida comum, mas da mesma maneira como Jesus Cristo, nosso Salvador, tendo sido feito carne pela palavra de Deus, tinha tanto carne como sangue para a nossa salvação. Assim, igualmente, temos sido ensinados que o alimento, qual é abençoado pela oração de sua palavra, e do qual nosso sangue e carne são nutridos pela transmutação, é a carne e o sangue daquele Jesus que tornou-se carne. Temos aqui então, nas palavras de Justino, um cristão que está lá realmente nos primeiros séculos, se não me engano no ano 200, e ele tem essa perspectiva de mudança também. Você consegue sutilmente perceber isso, de mudança da substância sendo mencionada em seus escritos. E é interessante, eu volto a dizer, que essa oposição aos gnósticos, que era a um extremo, que era uma posição extremista, de dizer que a matéria era má, causou, num certo sentido, um efeito contrário por parte de teólogos da época, de querer ir para um outro extremo, de querer usar argumentos, muitas das vezes, a fim de justificar que a carne não era má, absolutamente antibíblicos. Então vocês percebem que esses extremos, quando eles aparecem ao longo da história da igreja, eles sempre estão do lado de uma heresia, eles sempre estão fugindo do princípio bíblico, que é mais equilibrado, por assim dizer. Irineu de Leão: ao beber o cálice e ao comer o pão, os crentes são nutridos pelo corpo e pelo sangue de Cristo, de um modo tão real que podemos crer em sua ressurreição final, pois o corpo e o sangue que tomamos são imortais. Na Eucaristia, além disso, Cristo nos mostra que a criação não deve ser desprezada, pois Ele mesmo usa o pão e o vinho, que são partes da criação, como nutrição para aqueles que creem nele. Aí vocês vão perceber que ele está usando elementos, olha só que interessante, aqui Irineu de Leão está usando elementos da criação para mostrar que, olha, vocês gnósticos que estão achando que a matéria é má, que o corpo, a carne é mal, Cristo utiliza elementos da matéria, elementos da criação, para representar o seu corpo, para representar a sua carne. Esses ensinos, por sua vez, foram, claro, utilizados em favor da Igreja Católica para, num segundo momento, corroborar essa ideia de que a ceia, na verdade, era uma mudança de substância. Então percebam que também existe o fator da malícia futura. Muitos dos teólogos que vieram depois deles interpretaram esses escritos ao seu bel prazer, pegando esses escritos, como o de Irineu de Leão, entendendo de uma forma que, na real, o que há é uma mudança de substância. E olha só o que os pais da igreja estão dizendo. Essa representatividade não significa só representação metafórica, significa uma representação espiritual? Também não, significa uma representação real. É a carne de Cristo sendo ali posta naquele pão, é a substância de Cristo naquele pão, naquele vinho. Pois bem, Tertuliano é interessante, porque Tertuliano, ele lidava com uma teologia na época, chamada de marcionismo. Esse Marcião, ele era um teólogo que tinha também uma perspectiva gnóstica, ele também tinha ideais muito parecidos com o gnosticismo. Por isso, em Tertuliano, nós temos um argumento levantando novamente essa ênfase de que a matéria não é má. E nessa tentativa de mostrar que a matéria não é má, e de fortalecer esse lado mais material da ceia, é que
muitos católicos, num segundo momento, utilizam Tertuliano como mais um dos pais da igreja para dizer, olha só, Tertuliano também era a favor da transubstanciação. Olha o que diz Tertuliano. De fato, até o presente momento, ele não desprezava a água que o Criador fez para as pessoas se lavarem, nem o óleo com o qual ele os unge, nem a união de mel e leite que ele dá para a nutrição das crianças, nem o pão com o qual ele representa o seu próprio corpo, exigindo, portanto, em seus próprios sacramentos, elementos desprezíveis, entre aspas, do Criador. Na verdade, o que Tertuliano está fazendo é nada mais, nada menos do que mostrar que elementos como água foram usados pelo Criador, elementos como mel, leite, tudo isso foi usado por Jesus Cristo, mostrando que a matéria não foi desprezada pelo Criador, para, de outro modo, nós entendemos a matéria como algo mal, como algo intrinsecamente mal. E, como eu disse, esses ensinos foram utilizados num segundo momento pela igreja para deturpar o que, ou melhor dizendo, não sei se deturpar, mas atribuir um significado, talvez não tenha sido o significado daquele pai da igreja. Eu coloco aqui, então, os concílios que trataram disso oficialmente, porque até então nós tínhamos esses pais da igreja, esses teólogos, defendendo perspectivas distintas acerca da ceia, mas quando que isso então passa a ser oficializado? Bom, essas oficializações doutrinárias, elas ocorrem via de regra por meio de concílios. Então, os concílios eram aquelas reuniões de lideranças da igreja que decidiam vários assuntos, tratavam de várias questões doutrinárias. E nesse caso, o quarto concílio de Latrão, lá em 1215, ou seja, só 1215 anos depois, é que a igreja vai definir de forma consensual o que eles interpretam como ceia, como eucaristia. E eles chegam então à seguinte conclusão: seu corpo e sangue estão verdadeiramente contidos no sacramento do altar, sob as formas de pão e vinho. O pão e o vinho tendo sido transubstanciados pelo poder de Deus em seu corpo e sangue. Então, 1200 anos depois, essa doutrina da transubstanciação acaba sendo acolhida pela igreja de forma oficial. E quando eu digo igreja, é a igreja da época, a igreja católica, tá? Ah, mas todo mundo pensava assim? Eu já respondi uma vez uma pergunta parecida em uma outra aula. Eu digo o seguinte, meus irmãos, temos que levar em consideração que esse era um período em que nem todo mundo tinha voz, nem todo mundo tinha condições de publicizar suas opiniões. Aqueles que discordavam eram mortos na fogueira. E se existiam fogueiras, e se existiam pessoas que eram queimadas pela igreja, que eram mortas pela igreja, perseguidas pela igreja da época, é porque existia divergência. E muitas vezes essas divergências, as pessoas que a história retrata como hereges, retratam como pagãos e tudo mais, eram nada mais nada menos do que pessoas que tinham uma visão mais ortodoxa, mas que para a época era considerada paganismo, para a época era considerado heresia. Então, a igreja ela nunca deixou de existir. O remanescente fiel sempre foi preservado por Deus. Só que era um remanescente fiel que não tinha voz, que não tinha como escrever um livro e publicar esse livro por conta desse grande poder da igreja. E, claro, tivemos ali casos um pouquinho com mais destaque, como foram os pré-reformadores, que já tivemos aulas, mas isso é uma outra história. O segundo concílio que tratou também desse assunto foi o Concílio de Trento. E esse Concílio de Trento ele é interessante. Por quê? Porque a igreja, ela depois volta a se reunir, vocês viram que ela se reuniu em 1215. Mais de 200 anos depois, a igreja ela volta a se reunir, só que agora o propósito é: temos que dar uma resposta para essas pessoas que passaram a ler a Bíblia, porque olha o ano, já é um ano em que as pessoas tiveram acesso à Bíblia, é um ano em que Lutero já está em andamento com a Reforma Protestante. Então assim, a igreja ela passa a ter que dar respostas àqueles questionamentos que surgem. Uma vez que as pessoas têm a Bíblia, uma vez que as pessoas passam a fazer questionamentos com a Bíblia, com aquilo que a Igreja Católica diz crer, eles precisam então justificar o erro. E aí a gente pensa, poxa, será que a igreja, diante desses questionamentos, falou, realmente, erramos, vamos agora corrigir,
Vamos agora reformular o que nós falamos ao longo desse tempo. Você pode até pensar que isso seria estranho demais, só que aconteceu ao longo da história da igreja dizer, não que errou, mas de mudar doutrinas. Isso já aconteceu, a gente viu em aulas que a igreja muda e muda muito, a igreja católica. Mas infelizmente não aconteceu isso não. Infelizmente a igreja católica decidiu ratificar o seu erro. E nesse concílio de Trento ela faz o seguinte, a seguinte afirmação: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a conversão de toda a substância do pão, na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho, na substância do seu sangue. E esta mudança a Igreja Católica chama, de modo conveniente e apropriado, de transubstanciação, ou seja, ratificada com mais força ainda. Falando agora, nós acreditamos na transubstanciação e ponto. É assim que a gente pensa, e quem pensa diferente é herege. E talvez vocês estejam pensando, você falou de pão e vinho, né, Eduardo? Mas por que então que hoje eu vejo os fiéis católicos participando só do pão? Raramente eu vejo algum fiel católico participando do vinho. E de fato, a participação dos fiéis ao vinho na Eucaristia depende da vontade do padre que a administra. Para a Igreja Católica não existe a obrigação de serem ministrados o pão e o vinho. Olha só o que diz o Concílio de Trento nessa questão. Embora nosso Redentor tenha instituído e transmitido aos apóstolos na última ceia este sacramento sob duas espécies, quando vocês ouvirem espécies, está dizendo de pão e está dizendo de vinho. Então as duas espécies seriam pão e vinho. Deve-se, contudo, professar que também sob uma só espécie é recebido o Cristo todo e inteirinho. Ou seja, quando você participa do corpo, do pão, você está recebendo o pão e o sangue ali. É o que eles estão dizendo. Todo inteirinho está ali, Cristo no pão. E se for do vinho também, todo inteirinho está ali, Cristo no vinho. Bem como o sacramento verdadeiro, e por isso, no que diz respeito ao fruto, os que recebem uma só espécie, ou seja, que recebem só o pão, não são privados de nenhuma graça necessária à salvação. Então, se você participou só do pão, para a Igreja Católica você já participou do vinho, porque tem sangue na carne. É mais ou menos essa a ideia. Como tem sangue na carne, e você está participando da carne, automaticamente a gente já juntou 2 em 1, economiza. E aí, buscando mais informações de por que, uma vez que sendo opcional, a igreja optou por ministrar apenas o pão, nós temos aqui a resposta do Padre Ciro Pereira, da Arquidiocese de São Paulo, que diz o seguinte: esta comunhão sobre duas espécies, do pão e no vinho, a igreja permite em ocasiões especiais na vida do povo de Deus e da comunidade. Ou seja, quando é situações especiais, geralmente o sacerdote, o padre, ministra as duas espécies. Agora, por que em ocasiões especiais e não sempre? Surge a pergunta. E a resposta é o que surpreende. Porque levaria muito tempo na distribuição da Eucaristia. Só por isso. Ou seja, a justificativa que a igreja tem para ministrar apenas o pão é porque levaria muito tempo para administrar pão e vinho. Nós, realmente, eu não vou colocar aqui as refutações ainda, essa é a parte só de expor os erros, mas fica difícil, né? É uma justificativa, eu diria, bem fraquinha, para privar a igreja do vinho. Ok. E outro entendimento que está contido na Igreja Católica acerca da Eucaristia é o santo sacrifício da missa, que tem a ver, como eu disse para os irmãos, com o ressacrificar a Cristo. Eu separei aqui mais 2 documentos da Igreja Católica, e eu sempre faço questão de ler esses documentos, porque alguns colegas católicos, ao assistirem a essas aulas, pensam, essas ideias aí que a igreja presbiteriana da Vila Guarani está expondo, não tem base nenhuma com o que nós realmente cremos. E não, tem sim a ver, e aqui estão os documentos, nós estamos lidando com os documentos deles. Olha o que diz: exerce a obra de nossa redenção sempre que o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo, nossa Páscoa, é imolada, se celebra sobre o altar. Ao mesmo tempo, a unidade dos fiéis que constituem um só corpo em Cristo é significada e realizada pelo sacramento do pão eucarístico. Aqui você já percebe que ele já omite, o vinho, não fala pão e vinho, mas pão, e dizendo o seguinte: toda vez que nós participamos do pão, é como se fosse igual lá no Antigo Testamento.
tem um sacerdote, esse sacerdote ele ministra a salvação para o povo por meio da imolação de um cordeiro. Outro documento diz o seguinte, esse por Dom João Bosso Oliveira, arcebispo emérito de Diamantina, diz o seguinte: na missa, Cristo presente na pessoa do sacerdote, heresia 1, oferece ao Pai sua própria pessoa, real e verdadeiramente presente na hóstia consagrada, heresia 2. Em uma frase ele conseguiu duas heresias. A primeira, meus irmãos, acho que cabe essa nota aqui, antes de passarmos para a parte das refutações, mas de antemão, você tem ali o sacerdote como mediador, você tem o sacerdote ali representando Cristo, fazendo essa ponte de Deus e o homem. E esse sacerdote, por sua vez, ele ministra uma ceia que é muito semelhante, como eu disse, àquele cordeiro do Antigo Testamento, e o povo, ao participar, tem ali a sua salvação renovada, tem a sua salvação restabelecida. E aí você chega no período da reforma, e ali nós temos os reformadores discutindo esse assunto. E os reformadores não tiveram consenso. Nós pensamos às vezes que a reforma foi um movimento uniforme, né? Em que todos os reformadores pensavam da mesma forma. Lutero, etc., Calvino, todos tinham o mesmo pensamento. E não foi assim. Na verdade, o que nós temos na reforma é uma, até diria, progressão da visão correta. Porque para Lutero, a visão católica ela estava equivocada, mas não tão equivocada. Tanto é que Lutero dá um nome muito parecido para a ceia. A Igreja Católica chama de transubstanciação, né? A Eucaristia. Lutero chamava de consubstanciação. Para Lutero, e eu coloco aqui, ele rejeita essa transubstanciação. Para ele, então, aquele pão ele não virava o vinho, deixava de ser pão. No mesmo caso, o vinho não deixava de ser vinho, né? E virava sangue. Mas, para Lutero, ele acreditava que os elementos, o corpo de Cristo estava nos elementos e com os elementos, estava ali presente, junto com os elementos, sem que o pão e o vinho se transformassem em carne e sangue. Assim, por propor que na ceia a substância dos elementos é recebida pelo crente junto com a substância do corpo físico do Senhor, a doutrina ensinada pelo reformador recebeu o nome de consubstanciação, porque para ele o corpo estava junto, não é que o pão virava corpo, mas o corpo estava junto com o pão. Era pão junto com o corpo de Cristo. Era vinho junto com o sangue de Cristo. Muito parecido, né? Tanto é que o pessoal brinca, fala, é uma transubstanciação 2.0, uma transubstanciação light. É muito parecido o conceito de Lutero com o da Igreja Católica. Aí você tem Zwinglio. Como eu disse, geralmente existe aquele pêndulo, né? De que de um lado você tem um extremo, aí quando o pêndulo vira, vai para um outro extremo. E Zwinglio representa um outro extremo, porque para Zwinglio, de modo geral, a ceia ela tinha mais um papel memorial, um papel simbólico. Tanto é que aqueles que se baseiam hoje em Zwinglio acabam interpretando a ceia mais como um simbolismo. Acabam interpretando a ceia mais como realmente um memorial. Muitas igrejas evangélicas hoje são mais adeptas à visão de Zwinglio, por sinal. Igrejas pentecostais costumam interpretar a ceia mais dessa forma. Bom, ele combate a consubstanciação de Lutero, inclusive há um racha entre os dois, há uma discussão muito fervorosa entre Lutero e Zwinglio, dizendo que os benefícios da ceia eram puramente espirituais, não havendo sentido nem necessidade de qualquer presença corpórea de Cristo, no pão e no vinho. Com base em João 6,63, ele frisou que a carne para nada aproveita e insistiu que a fórmula, isto é meu corpo, deveria ser interpretada apenas como uma metáfora, tá bom? E nós chegamos na visão que hoje é aceita pelas igrejas reformadas, que é a visão de João Calvino. E aí, eis um ponto interessante, né? Porque as pessoas associam Calvino só àqueles 5 pontos do calvinismo, a predestinação, a livre-arbítrio, e se esquecem que Calvino lidou com doutrinas muito complexas da sua época, que iam além daquelas relacionadas à predestinação, a livre-arbítrio. Calvino lidou também com essa questão da ceia. O conceito quanto à mesa do Senhor é que não se trata de um ritual em que o corpo de Cristo está presente de alguma maneira física, como ensinam os católicos e os luteranos. Para Calvino, a ceia é um sacramento em que a carne e o sangue do Salvador estão espiritualmente presentes.
sendo exibido nos elementos de modo que os que participam do pão e do cálice alimentam-se em espírito do próprio Senhor. É nesse sentido que Calvino afirma que ao receber o símbolo do corpo, o crente deve confiar que a ele está sendo dado também o próprio corpo. É algo espiritual. Cristo está presente espiritualmente na ceia. Quando nós participamos da ceia, o que Calvino diz é que Cristo está espiritualmente presente. A substância pão continua sendo pão. O corpo não está ali junto com o pão, o sangue não está ali junto com o vinho também não deixa de ser vinho para se tornar sangue. Nós participamos espiritualmente. Esse aí é um sacramento espiritual. E aí destaco a dúvida de muita gente, o que é um sacramento. O nosso próprio catecismo vai definir um sacramento como, parafraseando, uma manifestação visível de uma graça invisível. E muita gente tem essa impressão de que muitas coisas são sacramentos. Então, sendo assim, um casamento, ele é um sacramento? Não. Nós tivemos, não sei se já tivemos ou teremos já essa aula sobre o casamento, mas a ordenança é um elemento do sacramento. Todo sacramento ele deve ser reproduzido por todo crente. E a Bíblia vai falar que, por exemplo, o casamento não são para alguns. Algumas pessoas não casarão, nem todos receberão o dom do casamento. Porém, ceia e o batismo, todo crente deve participar. Então, é por isso que nós consideramos, por exemplo, ceia e batismo como os dois únicos sacramentos de fato na igreja, tá bom? E na concepção calvinista, o sacrifício de Cristo não se repete durante a ceia. Temos aí o ponto 2, que é defendido pela Igreja Católica, que é do novo sacrifício. Para Calvino, isso não existe. Nós não temos, e isso é importante ser dito, nós não temos Cristo sendo sacrificado novamente quando nós participamos da ceia. O que nós temos? Nós temos os benefícios dessa morte sendo renovados sobre nós e não imputados sobre nós. Percebam que existe uma diferença muito grande entre você imputar e renovar. Porque é o seguinte, algo que foi imputado está sendo posto pela primeira vez. E quando é que esses benefícios são postos pela primeira vez em nós? Os benefícios da justificação, os benefícios da vida eterna, quando que eles são postos pela primeira vez? Na nossa conversão, na nossa salvação, é que esses benefícios são postos. A ceia é um meio de graça pelo qual eles são renovados. A certeza da sua salvação, ela é renovada. A paz, a alegria que você tem por conta da sua salvação, por conta da vida eterna, da sua justificação, é renovado na ceia. É isso que está sendo dito aqui então por Calvino. Você recebe esse benefício espiritual. E os nossos símbolos de fé, eles estão alinhados a Calvino, a essa visão calvinista, e eles acabam até explicando um pouquinho melhor a visão que hoje a igreja presbiteriana tem acerca do sacramento da ceia. Nesse sacramento não se oferece Cristo a seu Pai, nem de modo algum se faz um sacrifício pela remissão dos pecados dos vivos ou dos mortos, porque existia também essa prática de fazer a Eucaristia em favor de pecados de mortos, mas se faz uma comemoração daquele único sacrifício que ele fez de si mesmo na cruz, uma só vez, e por meio dele uma oblação de todo louvor a Deus. Assim, o chamado sacrifício papal da missa é sobremodo ofensivo ao único sacrifício de Cristo, o qual é a única propiciação por todos os pecados dos eleitos, sendo até mais explicativo, mostrando que a morte de Cristo foi feita de forma única e definitiva. Mais um trecho: os elementos exteriores desse sacramento, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, tem tal relação com Cristo crucificado que verdadeira, mas só sacramentalmente são às vezes chamados pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo. Porém, em substância e natureza, conservam-se verdadeira e somente pão e vinho, como eram antes. Ou seja, quando nós falamos que é o corpo e o sangue de Cristo na ceia, nós estamos falando no sentido sacramental, não estamos falando no sentido literal, de que aquilo de fato é o sangue, de que aquilo de fato é o corpo de Cristo. Tá bom?
E isso é bom, porque é bom de se dizer, porque às vezes o reverendo pode citar isso, pode falar, estamos participando do corpo e do sangue de Cristo. E algumas pessoas podem interpretar isso de forma literal e pensar, poxa, então, de fato, há uma transubstanciação, a Igreja Católica estava certa, e não é nada disso. Pois bem, Cristo já está presente na terra por meio do Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, eu começo as refutações bíblicas, mostrando o quê? Não símbolos de fé contra catecismo católico. Eu não vou colocar aqui os documentos da IPB contra os documentos da Igreja Católica e assim estabelecer uma refutação. Eu vou colocar a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Eu coloquei os catecismos, coloquei a confissão de fé apenas para mostrar aos irmãos que a Igreja presbiteriana está alinhada com os valores bíblicos. E o que diz a Bíblia? Primeiro, acreditar na presença corpórea de Cristo aqui na terra é uma heresia. Acreditar que Cristo corporeamente, em corpo, está naquele pão, o sangue de Cristo está naquele vinho, é uma heresia. E é uma heresia, meus irmãos, que vocês vão ver que está muito bem estabelecida nas Escrituras, pois Cristo está presente na terra por meio do seu Espírito Santo, mas corporalmente permanecerá no céu até a sua segunda vinda, conforme diz Atos 1:11. Esse Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Corporalmente, Cristo está no céu. Cristo ainda virá. Nós estamos aguardando a sua segunda vinda. Por mais que esteja sutilmente disfarçada essa doutrina na Igreja Católica, mas quando eles dizem que aquele pão se tornou o corpo de Cristo, eles estão dizendo que Cristo está corporalmente na terra. É como se Cristo estivesse já feito a sua vinda à terra e está ali, presente, corporalmente, ainda que num pão, ainda que com o seu corpo num vinho. Pois bem, porque para mim, outro versículo, Filipenses 1, 21, 23, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se o viver na carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor para mim. É o que Paulo está dizendo. Aí eu pergunto para vocês, se Paulo, levando em consideração que a Igreja Católica esteja certa, se Paulo já tinha presença de Cristo aqui na terra, por que ele estava em aperto para estar com Cristo? Sendo que a dúvida de Paulo aqui ele está em um conflito interno, né? Estar na terra gera frutos para o reino, mas estar na terra me afasta de Cristo. Eu não estou ali junto a Cristo como gostaria de estar. Algo que seria muito melhor para mim. O que escolher? Ele fica nessa dúvida. O que escolher? Bom, se Cristo já está com ele corporalmente, por que dessa dúvida? Não faz sentido algum essa dúvida de Paulo, né? Uma vez que ele já está com Cristo corporalmente, por meio da Eucaristia. Mas não era isso. E isso se mostra, inclusive, em mais textos. O Espírito Santo é o meio pelo qual Jesus está conosco todos os dias. Olha só o que diz João 14, do 16 ao 18. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, Jesus falando, voltarei para vós outros. Já fazendo menção da sua segunda vinda, e já mostrando que ele estaria espiritualmente por meio do Consolador com os seus discípulos. Cristo já está presente na terra por meio do Espírito Santo, volto a dizer, mas corporalmente permanecerá no céu até a segunda vinda. Olha só o que diz Mateus: se pois alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis. Sendo bem enfático. Cristo está ali, naquele pedaço de pão. Cristo está aqui, nesse cálice de vinho, não acrediteis. Basicamente é isso que está sendo dito aqui por Jesus Cristo, em Mateus 24, 23. Em Lucas 17, temos aqui, dir-vos-ão, ei-lo ali, ou ei-lo aqui, não vades nem o sigais, pois assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade,
assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ou seja, a vinda do Filho do Homem ela não será discreta. A vinda do Filho do Homem será perceptível, será clara, avassaladora. Essa, então, é para mostrar, esses textos, esse conjunto de texto, é para refutar aquela primeira ideia católica de que há uma transubstanciação, há uma mudança no corpo, há uma mudança na substância do pão para o corpo, do vinho para o corpo e sangue. Porque ali, vocês vão lembrar que a Igreja Católica ela diz que tanto o sangue quanto o corpo estão no pão, tanto o sangue quanto o corpo estão no vinho. Para eles, tem esse sentido. Pois bem, quando nós vamos para João, é legal e é muito interessante porque assim, todo o conflito acerca dessa teologia católica surge com base naquele versículo de João 6:35, em que Jesus vai dizer que ele é o pão. Em que Jesus vai olhar para os seus discípulos e falar, eu sou o pão. E isso gera um problema para o católico por não interpretar isso, ou melhor, por interpretar isso de forma literal. O ponto é que nós vemos em João essa repetição de eu sou, eu sou, eu sou, por 7 vezes, mostrando ali uma completude mesmo. E o Senhor Jesus Cristo usando em 7 contextos distintos, em 7 situações distintas, com uma ênfase sempre no eu sou. E por que essa ênfase no eu sou? Porque o propósito de Jesus em João é mostrar que ele é Deus, é fazer uma referência ao que foi dito no deserto pelo próprio Deus, quando o Senhor fala eu sou. E nós temos aqui então, o Senhor dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí muitos vão interpretar, né, que por ser pão, ele está falando então, de forma literal, ele é um pão, do qual nós participaremos na Eucaristia. Eu sou a luz do mundo, em João 8,12, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade, eu sou a videira. Se em João 6 Jesus estivesse referindo a hóstia e vinho da missa, então todos os que participam da Eucaristia poderiam ter certeza infalível que nada poderia impedi-los de receberem a vida eterna. E isso é interessante, porque olha só, irmãos, alguém abra aí, por favor, em João 6,35 e leia todo o versículo para mim. Vocês vão perceber, todas essas sentenças, elas são seguidas por uma promessa relacionada à vida eterna, de que aqueles que participam então desse pão, de aqueles que têm Jesus como a luz, de que têm Jesus como seu pastor, eles têm a proteção eterna, eles têm a vida eterna. De outro modo, então, o que nós podemos entender é que se aqui o sentido é literal, de que aqueles que participam do pão jamais terá sede, jamais terá fome. Aqueles que participam de Jesus quanto pão na Eucaristia têm a vida eterna. Então, uma vez que a pessoa participa, ela já tem ali a salvação. E é uma coisa que a própria Igreja Católica não sustenta. Mas aí existe uma divergência, um conflito, uma contradição de argumentos que eles não levam em consideração. Porque esse sentido ele não é literal. O que Jesus está dizendo aqui não é de uma participação física de um pedaço de pão em uma missa. O que Jesus está falando aqui é acerca de algo espiritual, falando acerca da fé, de você ter Jesus espiritualmente, de você reconhecer Jesus como seu Salvador. Essas pessoas elas jamais terão fome. Essas pessoas que têm a fé em Jesus enquanto seu pastor, elas jamais serão extraviadas, elas jamais perderão. Aqui é no sentido espiritual. E eu continuo. A doutrina do sacrifício propiciatório da missa, ela também é antibíblica. Dizer que o Cristo é ressacrificado também não encontra nenhum respaldo bíblico. Olha só, e Hebreus é talvez o livro mais rico das Escrituras para refutar essa doutrina. Olha o que diz Hebreus 10, de 1-2. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas,
não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos. O que ele está mostrando é, essa repetição que ocorre por meio dos sacrifícios mostra a ineficiência. Porque se fosse eficiente, não precisaria estar todo ano repetindo. Se a sua salvação depende dessa repetição para ela ser efetuada, porque o sacrifício que está sendo oferecido não é eficiente. E de fato, é o que mostra, por mais que se sacrificassem cordeiros, que se sacrificassem animais, não havia salvação sendo estabelecida por essa forma, a salvação vinha por Cristo. Tudo isso apontava para Cristo, que era o sacrifício definitivo de Cristo que haveria de vir. Outro texto, Hebreus 10, de 11 a 14. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, e aqui, olha, até destaquei, porque aqui já acabaria a aula. Havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Daí por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés. Pois com uma só oferta, novamente, fiz o destaque, porque com uma só oferta tem aperfeiçoado para quando? Para sempre. Não por uma semana, não por um ano, para sempre, os que estão sendo santificados. Aqueles que foram salvos e que estão sendo santificados, foram então aperfeiçoados para sempre. Eles podem contemplar essa graça do Senhor em os aperfeiçoá-los, em os santificarem. Porque aquele que começou a boa obra é o que termina ela. E continuando, já caminhando para o fim, ainda há outros textos que mostram que o sacrifício de Jesus foi único e definitivo. Mais uma vez em Hebreus 9, 27 e 28, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso, depois o juízo, e assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então aqui nós temos em um único texto, duas doutrinas sendo refutadas. Primeiro, o oferecimento de Cristo foi único, ele se ofereceu uma única vez, ele não se reoferece por meio de um sacerdote hoje em dia num pãozinho. E temos aqui ainda, aparecerá uma segunda vez, o aparecimento de Jesus Cristo virá no futuro, na sua segunda vinda. E em 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E o outro texto para mostrar que não está só no livro de Hebreus, que vai que alguém queira relativizar o livro de Hebreus, nós temos aqui também 1 Pedro 3,18, mostrando que o sacrifício de Cristo foi feito uma única vez pelos nossos pecados. Tá bom? E aqui eu coloco as minhas considerações finais, irmãos. Bom, a ceia, como eu disse anteriormente, é um sacramento bíblico rico de significado e de valor espiritual. Quando nós participamos da ceia, nós não estamos apenas participando de um memorial, de algo sem significado espiritual, mas de um momento riquíssimo de renovação das bênçãos da salvação. Então, ao participarmos da ceia, toda aquela graça que nós recebemos na nossa salvação, ela é aperfeiçoada em nós, ela é renovada em nós. A certeza da nossa salvação, nosso amor a Deus, nossa comunhão com os irmãos. Olha quantos benefícios nós temos renovados nesse momento de ceia, tá? Quem determina o real significado da ceia não são os chamados pais da igreja ou os catecismos religiosos, mas as Sagradas Escrituras. Então vocês percebam que eu mostrei pais da igreja, eu mostrei catecismos, eu mostrei até mesmo os nossos símbolos de fé, mas eu não terminei a aula neles. Eu fui para as Sagradas Escrituras porque é a Bíblia quem determina o real significado da ceia. E é as Escrituras que devem reger a nossa conduta nesse momento tão solene, entendeu? E participar da ceia de forma indigna traz juízo em vez de benefícios espirituais. Assim como no passado, meios de graça, algo que era para o bem do povo, foi usado para o mal, trouxe maldição para o povo de Deus, como foi o caso da Arca da Aliança, que quando transportada, manuseada de forma indevida, trouxe maldição em vez de bênção. A ceia também, irmãos. Se nós
não lidarmos com a ceia com respeito, com reverência, tendo temor por esse momento, por esse sacramento, nós, em vez de termos essas bênçãos da salvação renovadas e aperfeiçoadas em nós, teremos maldição, porque é o que diz a disciplina do Senhor para aqueles que participam de forma indigna desse sacramento. E eu finalizo assim a minha aula, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma contribuição para fazer? Fiquem à vontade. Então, vamos encerrar aqui a nossa aula desse domingo com uma oração. Santo Deus, querido Pai, nós te somos gratos, Senhor, porque o Senhor, nessa manhã, nos ensinou mais acerca da Tua Palavra. O Senhor nos instruiu sobre o nosso correto procedimento na administração desse sacramento, na participação desse sacramento, tão santo, tão puro, que o Senhor nos deixa para o bem do seu povo, para o aperfeiçoamento do seu povo, para que todos nós cheguemos à imagem do varão perfeito, Cristo Jesus. Santo Deus, nós te somos gratos por isso. Somos gratos porque o Senhor não nos abandonou, e o Senhor nos conserva, o Senhor nos guarda, e o Senhor nos instrui como fez nessa manhã, para que o nosso proceder, o nosso relacionamento com o Senhor, seja dia após dia aperfeiçoado, dia após dia mais santo. Sê conosco ao longo desse domingo, Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.